Carol, isso. Bom dia para todos. Bom dia. Hoje a gente lançou essa pergunta semana passada, né? E a gente começou a falar sobre tentação de Jesus e hoje nós vamos dar continuidade, né? Sobre a tentação, se realmente ela houve, se não houve, o que isso serve para nós ou não. E a gente sabe que está cheio no Evangelho pontos mais para refletir do que para você ler e entender. Você tem que refletir mais a ideia do que propriamente fazer uma leitura e tirar a interpretação daquilo que você está lendo, né? Então, aqui a gente tem, de novo, algo de extrema importância para o ser, para a nossa elevação na Terra, como Cristo sempre ensinava a gente encontrar o nosso caminho, e está aqui de novo, nessa passagem, tentando nos ajudar. Então, foi para isso que ele veio. Jesus não tinha nada a pagar, não tinha nada a comprovar, ele veio à Terra simplesmente para resolver, nos ajudar, para nos tentar passar algo, né? Então, aqui tem uma passagem que muitas vezes se é interpretada errado. Então, agora nós vamos tentar encontrar uma saída para essa interpretação. Desliga essa luz. Pessoal, tem microfone ligado aí. E tirar a sua senha. Aí depois pode ligar, né? Quem quiser falar, então pode ligar. Até quando o Perim estava falando, estava dando umas falhas para mim. Não sei se é do meu, se é do dele. Então, se tiver alguma falha, vocês levantam a mão aí para eu saber, ou então fala alguma coisa para eu saber que eu não estou, que não está falando aí, né? Então, a gente faz a leitura inicial 52, 53, para a gente estar interpretando dentro do pensamento kardeciano, né? Então, quem é que faz essa leitura? Jesus foi realmente tentado ou não? Então, vamos lá. Posso fazer hoje? Então, vamos lá. Pode fazer. Muito obrigada. Bom dia. Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Jesus não... é para continuar? Daniel. Pode. Pode. Dá uma paradinha, então. Dá uma paradinha. Dá uma paradinha e lê para nós aí a observação aí sobre... A explicação que se segue é a reprodução textual de uma instrução que um espírito deu a esse respeito. Então, o que vai ser no 53 é a instrução de um espírito, né? Isso, que vai ser seguir. Mas antes de você seguir, está dizendo aí, Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Era comum assim, na história da humanidade, a pessoa ir para o deserto, meditar. Por que o deserto? Porque é um lugar árido, sem influência,
do meio da sociedade, isolado. Isso era normal, Moisés foi, né? Então, a gente vai ver isso aqui também lá em Paulo, né? Paulo vai para o deserto, fica 3 anos para meditar nas palavras do Cristo. Depois ele volta com toda a força e faz aquele estrago, né? Ou seja, coloca o evangelho em plena atividade. Claro que Paulo já tinha uma condição espiritual dentro de si e parece que o deserto foi um momento fértil. Ao contrário do deserto, parece que foi fértil para Paulo fazer brotar grandes manifestações da sua alma para o evangelho e para o evangelho. A gente nota isso, que foi muito importante esses 3 anos de permanência lá. Aqui a gente vai falar de uma passagem que Jesus foi 40 dias, quase 1 mês e meio, menos de 1 mês e meio no deserto. É como se ele tivesse ido, ele sempre ia aos lugares, e ele foi para o deserto. E esse local que ele foi era uma região baixa. A região era baixa, tinha muita... abaixo do nível do mar. Então, a região do mundo, né? Todas as regiões do mundo. Então, ali estava concentrado protótipos, vamos dizer assim. Então, era um local... Está cortando, Daniel. Daniel, está mesmo. E está travando também. Sufocante. Está travando? Cortando e travando. Então, eu vou mudar. Eu sabia que você ia mudar. Mas paga suas contas primeiro. Eu vou ter que pagar essa conta, meu Deus do céu. Estou quase indo para o buraco, então. Eu vou tentar ver aqui. Aqui não é possível que não vai funcionar, né? Vamos lá. Então, o lugar que melhorou? Melhorou por enquanto. O lugar que Jesus foi era um lugar baixo. Eram regiões que representavam ali diversas regiões do planeta. É como se fossem protótipos universais. Aí a gente vai dar a sequência, para a gente depois, eu estou só dando essa introdução aqui no início, que fala aí que ele foi o diabo ao pináculo. O pináculo seria um lugar mais alto de um templo, onde ele poderia meditar. Vamos ver se isso aqui realmente traz um comportamento comum do Cristo. Por exemplo, quando você tem que ir a um templo orar, ajoelhar num templo, a entrar em meditação. Será que Jesus precisava disso? Será que ele precisava cruzar as pernas no chão para fazer uma meditação? Será que isso era uma postura externa, mais externa do que interna da sua alma, né? Então, ir ao pináculo representaria ele entrar num ponto de reflexão. Será que Jesus foi refletir no deserto? É a tentação. O que é uma palavra tentação? Tentação seria uma palavra voltada para demonstrar teste para Cristo. Será que Cristo precisava de um teste para ver se ele era bom, se ele estava preparado? Né? Então, vamos lá, a leitura. Continua aí para nós. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder.
A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que levaria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade maléfica? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal não teria nenhum poder sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Sem dúvida, tal fato se teria espalhado por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra? Então o demônio desconheceria aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele sabia perfeitamente que seria repelido por aquele que viera destruir o seu império sobre os homens. Compreendei? Tá. Tem parágrafos muito longos aqui, né? Que tem que... Aí já está a resposta, né? Que será que Jesus foi arrebatado a isso? Não, Jesus não foi arrebatado de forma alguma, né? Até fala aqui que ele não foi visto no pináculo, orando como um homem comum. Olha só, isso aqui é um texto montado, por exemplo, a passagem. Alguém tem a passagem aí? Bom, é um texto montado pela visão. Oi. Mateus, capítulo 4. Você tem ele aí? Tem. Passa aí para nós, Amar. Passar que você fala aí? Lê. É importante a leitura da passagem, porque vai dar um caráter mais redondo na nossa conversa aqui, né? Vamos lá, Amaro. Chamar o lei. Tem, Daniel? Eu tinha separado. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha antes de ler. Que, na nota aqui, ele fala que um espírito deu a esse respeito, né? Eu acho que é importante a gente não perder de vista que esse espírito é o próprio João Evangelista que ditou essa mensagem, né? Isso. É um cara que sabia das coisas. Entendia bem. Tentação no deserto. Vou ler a descrição do Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o cimo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. Então, eu estou tendo uma tentação aqui de um pernilongo. Ele não está me deixando, está me tentando aqui. A gente é tentado, né? O Jesus não foi tentado, não. Essa aí é uma passagem também figurativa, né? Que demonstra que o Cristo foi colocado em prova, foi colocado em teste, em tentação, né? Colocando ele em certas situações, para depois, no final, mostrar que Jesus pôde, venceu, né? É uma anotação, é uma anotação que ilustra, né? Que ilustra o que nós devemos fazer no mundo, o que a gente tem que fazer no mundo. Que representaria para nós um deserto hoje, na nossa vida? Meditação, né? Se você entrar no seu quarto, né? Ou seja, sem a influência de tudo que possa te prejudicar, em você encontrar sua própria resposta. Então, você precisa entrar no seu deserto, precisa entrar no seu oásis, precisa entrar na sua meditação. Por isso que meditação é muito importante. Você parar, você refletir. Você falar assim, Jesus foi para o deserto refletir por 40 dias. Ué, então ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida da sua própria condição. Então, era colocar em dúvida. O Celestino ele fala muito que Jesus, ele defende essa tese de que Jesus foi para o deserto refletir, que a palavra tentação seria meditação, refletir. Mas você pensa o seguinte, Jesus ele era pontual e racional como nós. Na condição de elevação, Jesus não estava acima do raciocínio comum. Ele já não se encontrava numa elevação máxima em si mesmo, porque será que ele precisava questionar alguém inferior para se demonstrar seguro na sua existência? Não. Jesus era pleno, né? Ele estava acima. Se o animal está no irracional, nós estamos racional, Jesus está acima do racional. Ele estava já vivendo a verdade. Viver a verdade é não precisar fazer conta matemática dela. Ele já tinha a matemática da verdade plena em si mesmo. Então, ele não precisava ser provado, ele não precisava ser testado, né? A questão aqui é que já era um hábito de ir ao deserto para meditar. E Jesus quis dar exemplo, como sempre ele dava exemplo. Ele poderia ter ido ao deserto, sim. Ele foi ao deserto para encontrar, levar sua palavra, meditar nesse sentido, com o outro, para instruir o outro. Agora, vamos trazer isso aqui para a nossa vida. É o deserto em nós mesmos, dentro de cada um de nós, para encontrar essa verdade que nós estamos buscando. Quem é que não busca uma verdade para tirar o sufoco da morte, para tirar a incerteza da morte, a vida espiritual? Quem é que tem 100% de certeza que depois da desencarnação continuará a viver plenamente, né? Então, aqueles que já estão na área lindeira, ou seja,
na divisa ali dessa verdade, já começa a vislumbrar um degradê dessa verdade. Mas ele ainda não está pleno nessa verdade, tão confiante assim, que na hora da morte não possa dar um choro, um grito, um desespero. Então, ele ainda é inseguro nessas passagens, mesmo sendo espírita, com toda a condição, ele ainda é inseguro para enfrentamento de um futuro certo e incerto para ele naquele momento, né? A gente não sabe se você vai para uma região umbralina, se você vai se penar, se você vai sofrer, se você continua nesse campo vibratório que você está, se vai ser acolhido diferente, tanto é que nós temos medo da desencarnação pelo Covid, porque nós estamos tão incertos, né, que isso vai ser fácil ou se vai ser difícil para nós, que a gente realmente fica com medo. Então, o medo é um contraponto aí para a gente estar analisando esse valor que chama tentação, né? Então, a tentação seria praticamente confrontar com o nosso medo, com o nosso despreparo, a nossa falta de conteúdo que ainda nós não vivemos. Então, esse medo é a insegurança. O que a gente tem que lutar é para vencer a nossa insegurança, sair dessa insegurança, ter convicção. A palavra certa, convicção. Será que a minha convicção, né, ela está plena? Esse pernilongo está me tentando. Então, estou dando exemplo da tentação aqui para a gente ilustrar. O pernilongo, de certa forma, para mim, é uma insegurança que ele vai me picar, vai me passar uma dengue. Então, eu fico receoso, mas eu posso esperar a hora que ele assentar e eu dou um fim nele, né? Com calma, com tranquilidade, mas eu estou desesperado antes mesmo dele me atacar. Então, é mais ou menos assim a vida. A gente tem receio do que vai acontecer e temos insegurança. Se eu tivesse plena segurança, eu saberia enfrentar melhor a morte, a desencarnação, a minha velhice, a minha idade chegando, né? Eu saberia ter mais calma. Por isso que a paciência, a calma, ela faz parte de tudo, né? Alguém quer fazer uma pergunta, consideração? Daniel, Oi. é o seguinte, eu vejo que essa passagem aqui, o que acontece? Primeiro, quando fala em deserto, é a região onde eles viviam na época, era uma região desértica. Então, é a mesma coisa de falar, eu ir para o cerrado para meditar, ou seja, eles já estavam no deserto, então era o habitat natural deles. Então, ou seja, se eles falassem de cerrado, ninguém entendia, porque quem escreveu isso aqui eram pastores, eram pescadores, ou seja, pessoas que realmente tratavam da realidade deles. Então, o deserto também tem essa conotação de ser o ambiente natural deles. Não é que, para eles, ele ir para o deserto era uma coisa estranha, era o natural dele. Isso. E o fato de ficar 40 dias, eu vejo que o que Jesus, no caso, o Marcos quis, eu acho que também era a intenção de Jesus ao se referir aos 40 dias. Porque quando Moisés saiu do Egito, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. E eles foram tentados e caíram em todas as 3 tentações. Ou seja, eles foram tentados em relação à fome, ao poder. Ou seja, todas as tentações que o povo, que os judeus foram submetidos, eles caíram. Então, com essa parábola aqui, o que eu vejo que Jesus está querendo nos mostrar? Vocês já foram tentados no passado, agiram da forma como está escrito e caíram. Então, o que vocês têm que fazer para não cair de novo? Faça do jeito que eu estou lhes ensinando.
Então, eu acho que nessa passagem aqui, nessa parábola, Jesus queria deixar bem claro, comparar entre o que nós fizemos no passado e o que nós temos que fazer no futuro para não cair de novo, porque a gente vai, enquanto a gente não superar as nossas dificuldades, nós vamos estar sempre sendo tentados. Então, enquanto a gente não começar a fazer diferente, nós vamos continuar caindo. Ou seja, então ele ensinou, ó, para vocês não caírem de novo, façam do jeito que eu estou te ensinando. Seus cabeça dura. E a gente continua fazendo errado, fazendo do mesmo jeito que fazia. E vai Agora cair veio de novo. agora veio o Espiritismo, ensinou de novo aquilo que nós deixamos de fazer na primeira hora, né? Agora estamos vamos dizer, no último tempo. Nós estamos no último tempo do jogo. E agora chegou a hora de você provar mesmo que pode passar nessa prova. Vamos dizer que tentação é uma provação. O que que nós estamos passando hoje? Provação. Na aprovação. Eu não diria aprovação, é uma oportunidade que você está recebendo de novo. Ó. Sim, você está diante de uma oportunidade. Aproveite. Exatamente. Se não aproveitar, vai ter que repetir. Tudo é teste. Você tem que realmente passar pela situação. Né? Já viram falar que quem está passando assim tem uma certa idade, né, mais avançada, aí a pessoa chega e fala assim: você vai ver quando você chegar na minha idade. Né? Você vai ver quando você passar pela minha idade, aí você vai saber como que é a dor da velhice, do sofrimento da idade. Né? Então, e realmente é isso. Você tem que passar a situação para que você realmente aprenda com ela. Aprenda com ela. E tudo isso que nós estamos passando, aí poderiam perguntar, mas para que a gente vai ter que passar por um vírus, gente, um Covid mundial aí, passando por toda a humanidade? Nós deixamos isso acontecer. Nós deixamos esse momento voltar a nós, porque a gente poderia ter evitado, mas a gente não evitou pela nossa imaturidade. E em cima da nossa imaturidade vem realmente consequências. E a gente aprende com as consequências. Todas as consequências que nós temos hoje são provindas de nós mesmos, pela nossa invigilância. Né? Então, eu acho que o Cristo quer dizer para nós aqui é exatamente isso mesmo que você colocou, né? É um momento de refletir tudo aquilo que você deixou de cumprir lá atrás. Porque já tivemos a oportunidade, sempre tivemos. Não é só no deserto, 40 anos, a simbolização aí. Mas, assim, a própria existência do espírito na Terra, os interesses materiais que nós declaramos, né? Afinal de contas, os capelinos estão aqui na Terra há 20 mil anos. Então, a história nossa ela vai remontar a 20 mil anos dessa tentativa, dessa mudança, da nossa transformação, né? Porque nós temos aprendido, se nós não viemos de lá, nós temos aprendido com essa escola desses que vieram nos ensinar, mas esses que vieram também expurgados por uma também imoralidade, e com essa condição intelectual deles, a gente vindo a aprender com eles, com os ensinamentos. Toda essa história do Cristo tem a história dos capelinos, gente. Estão aí incrustados nessa história, nas transformações deles, nos exemplos deles, e nós, terráqueos, nós não sabemos se nós temos origens aqui ou não, a maioria é daqui mesmo, mas nós tivemos escola, então nessas escolas a gente caiu mesmo, e nós não aprendemos. E agora
com a vinda de Jesus, ele veio falar para nós mesmos que nós tivemos momentos e agora nós estamos tendo outro momento de refletir. Vai ao seu deserto, vai ao seu íntimo, medite e reflita e cresça. Nós crescemos só na tempestade. Vamos esperar ficar tudo bom para melhorar? Não tem jeito. Você cresce quando tem tempestade. Você prova que pode remar numa tempestade. Sem tempestade, sem a calmaria, você não consegue provar nada. Mas não é fácil você navegar sobre uma água parada. Ali o seu barco não vai ter problema nenhum, a não ser que seja furado, né? Então, você está sendo provado nas tempestades. Então, vai à sua calmaria, ao seu deserto íntimo, sem as suas influências externas, porque tentação é algo que vem do externo, algo que vem de fora. Então, vai para dentro de si, procura encontrar suas próprias forças represadas de tantos milênios que você já anda. A gente tem força interna para vencer a nós mesmos. Basta você encontrar, né? É preciso que venha as tempestades externas para você vencer e provar alguma coisa. Então, é preciso que, às vezes, agora você encontre situação, né, provocada por suas negligências. Então, você vai aprender com elas. Vamos continuar a leitura aí, então, da parte. Continua. Isso. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, pois se trata apenas de uma parábola, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos, aquela é o do filho pródigo, né? Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás, ou por outras palavras, vai-te, tentação. As duas outras parábolas que lembrei, não, tudo bem. Então, essa aqui é essa que nós lemos, né? É da tentação de Jesus. Agora, as outras duas, que é o filho pródigo e o bom samaritano, as duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam por praticar eles virtudes ensinadas pela lei de amor. Essa é a do bom samaritano. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. João Evangelista, Bordeaux, 1862. Ele vai citar aqui a comparação, né? Que, na verdade, essa passagem ela não passa mais que uma parábola, como tivemos aí a do filho pródigo e do bom samaritano, né? São dois ensinos muito profundos da vida, né? O que é a parábola do bom samaritano?
que a parábola do filho pródigo nos dá? O que elas nos ensinam, gente? O que o filho pródigo nos ensina? A parábola do filho pródigo. O que vocês acham que ela traz para nós? Parece que é só uma historiazinha ali, de um senhor, né? Que tinha 2 filhos. É o caso de um senhor que tinha 2 filhos. Um quis sair, foi, né? Viajou, ele pegou a fortuna, quis a fortuna dele, a parte dele, gastou tudo, acabou com tudo, né? O pai fez isso por ele, deixou ele ir, né? O outro ficou lá ajudando o pai. Quando o outro voltou, né? Ele estava num sofrimento imenso, chegou em casa, de novo o pai fez festa, matou boi, fez tudo. O outro filho lá ficou chateado com o pai naquela hora, né? Porque como é que o senhor pode fazer isso, né? O seu filho sai, vai embora, gasta tudo, arrebenta com tudo. Eu que fiquei aqui, o senhor não fez nunca nada, fez para mim e para ele, o senhor faz tudo, né? Então, a gente tem um sentido dessa história, não é somente uma história, assim como essa história que a gente vê na passagem do Cristo na tentação no deserto. É mais ou menos figurado. Então, o que representa uma parábola do filho pródigo? A própria existência do Espírito. Nós somos todos filhos pródigos. Deus nos coloca na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. É como se ele deixasse você vir a uma experiência no mundo material, nas experiências materiais, porque a matéria é onde nós podemos nos expressar e sempre será, em graus diferenciados. Quando nós tivermos evoluído, essa relação ela continua, porque eu não posso atuar no nada. Então, de certa forma, é uma representação de uma trajetória da evolução do espírito, essa parábola do filho pródigo. Não é simplesmente uma historiazinha que a gente ouviu contar que o filho foi lá. Você pode até encaixar ela na vida real com seu filho. Você pode fazer isso, porque ela também traz duplo sentido, dupla mensagem. Quando você tem um filho, você precisa deixá-lo ir à experiência. Você não pode segurar um filho, você não tem nem como, a não ser que ele seja totalmente dependente, né? E aí que você está na aprovação. Aí você realmente tem que ajudá-lo para sempre. Mas quando se apresenta condições de caminhar, você deixa o filho na experiência. Você não, não, meu filho vai casar. Não, não casa não, fica comigo. Fica aqui em casa, você não pode fazer isso. Você tem que deixar ele constituir família. Você está casando com uma pessoa que eu não quero, né? Eu que tenho que escolher. Não, você não tem que escolher. Ele que tem fazer a sua própria escolha, né? Ir às suas experiências. É onde o filho pródigo chegou para o pai que me dá a minha fortuna que eu quero ter minha vida. Eu quero fazer do jeito que eu acho que é melhor. E todos nós temos um pouquinho disso quando a gente sai de casa e quer a vida, a gente até pensa que o pai é careta, né? Sempre a gente pensa, meu pai faz de um jeito, eu gosto de fazer de outro jeito, e a gente até julga o pai, falando que ele é careta, que está fora de moda, comigo vai ser diferente. Aí você vai diferença, aí você pina, você sofre. Aí quando é lá na frente, você pega e faz o quê? Pai, eu errei, pai. Agora eu vejo o seu valor, como o senhor falava, a gente volta. Então, a parábola do filho pródigo, ela traz isso para nós. Todas essas reflexões na nossa existência infinita, né? Eterna, e nossos pequenos exemplos diários.
de convivência, da vida. Então, ela tem duplo sentido. A parábola do bom samaritano, a mesma coisa, né? Você vê que o bom samaritano, aquele que não tinha tempo, ele pegou, ele era mal visto, de certa forma, ele não era bem visto pela sociedade, mas é o que fez. Ele pegou, ele não podia dar atenção, porque ele estava com seus afazeres, pegou, ele tomou providência, pagou hospedaria para cuidar dele, do rapaz que tinha sido maltratado na estrada, que ele encontrou, e que pudesse dar tratamento. Mas fala lá de outros que passaram e não tomaram nenhuma atitude. Assim é a nossa vida. A gente passa pela indiferença. Nós somos indiferentes perante a dor do próximo, nós olhamos muito mais para a nossa própria vida do que ajudar alguém que está junto de você, caminhando ao teu lado, e você acaba cometendo graves erros de ser indiferente. Quando eu passo assim na rua, eu fico até preocupado. Nossa, eu devia ter ajudado aquele cara, né? Como é que você pode estar falando no centro, falando certas coisas, e na hora H você não faz nada por ele, né? A gente até julga, né? Parece que tem ali na Drogazil, ficam os caras na porta lá, e aí eles abordam todo mundo, né? E você tem que falar não para eles. Você tem que... agora não, porque se você vai 5 vezes, eles estão lá 5 vezes. Ele te aborda 5 vezes. Até não estou em teste. É um teste, né? Mas o bom samaritano, ele não quis saber se o que apanhou era ladrão, não quis saber o que ele era, né? Isso, a hora que você estava falando sobre o bom samaritano, eu estava pensando, porque tem vários ângulos, né? Tem o ângulo do religioso, do padre, né? Que aquele que não era ligado a nenhum grupo religioso, ele não quis nem saber. Ele só ajudou e pronto. Não quis saber se o homem era pecador, se o homem... né? Por que o homem apanhou, se foi justo ele ter levado uma surra, né? Então, a gente está sempre julgando. Até para dar uma moedinha, a gente julga. Né? Então, é muito complicado. Esses casos, assim, a gente tem que ser racional também. Você não pode chegar... não, eu tenho que ser bom com todo mundo, então eu tenho que sair de casa já ajudando tudo que tem problema. Então vou levar o andarilho para casa. Só que se você levar para casa, você vai ter que responder. E você não pode voltar atrás, não. Você não pode ficar pegando o cara e soltando ele depois. Isso é igual um filho. Então, você também não pode ser irracional. Você tem que ser... A caridade é fé raciocinada, né? Então, por exemplo, se está lá o rapaz lá, você sabe que ele vai estar pegando uma oportunidade. Se todos que estão na condição dele resolvessem ir para a porta da Drogazil, né, nós teríamos o quê? Uma multidão ali na porta. Então, quer dizer, ele está sendo oportunista, né? É igual nós colocarmos na porta do centro, todo mundo vai lá para o centro e fala, aqui é a sacolinha. Aí você vai fazer... O que você está fazendo? Você está colocando a pessoa em situação difícil, né? Porque ele está chegando numa casa de oração, com a sacolinha na porta. Aí você coça a cara, os outros estão me olhando. Para quem que você está querendo provar? Para os outros? É complicado. Então, o que você tem que fazer? Muito complicado. Essa doação ela é muito complicada. É por isso que eu estou te falando, a gente está sempre julgando. Mas, assim, é lógico que tem que ter essa racionalidade. Porque, às vezes, você vai ajudar alguém, vira um pecado mortal, você se ferra totalmente. Né? Mas... Aí que vem o detalhe, refletir. Esse desprendimento do bom samaritano, né? Foi um desprendimento. Porque essa parábola, tanto quanto a outra, você tem que olhar o ângulo de cada um. Pois é, por isso que eu estou falando. É por isso que ele colocou ela aqui. Do filho que ficou, não é?
Então, colocou ela aqui já para colocar essa parábola do bom samaritano. Não é simplesmente uma historinha. É isso que queremos dizer aqui. Ela é para você refletir a sua vida, seu ato, né? Será que eu, quando neguei alguma ajuda, eu estava errado? Eu tinha que ter dado, né? Então, existe questionamentos aí. Nem sempre você vai estar errado quando você falou não. E muitas vezes você estava errado quando você falou sim. Então, realmente convite à sua reflexão interna. E quem vai definir isso é sempre você. Fala, Mari. Daniel, eu estava pensando, essa do filho pródigo, essa passagem do filho pródigo, ela me faz refletir muito, até pelo momento que eu estou passando agora, né? Que é essa visão curta, né, que a gente tem na vida, né? Porque aqui a gente tem primeiro o primeiro filho lá que foi avarento e quis com o pai vivo uma coisa que não era direito dele, né? Que foi uma coisa que ele não lutou, que ele quis a herança, né? A herança você só recebe depois que a pessoa está morta, né? Tecnicamente dizendo. Então você tem a avareza do primeiro filho, aí o primeiro filho vai lá, quebra a cara, aí ele tem que refletir sobre, né? Ele tem que ver que ele estava errado, que ele foi soberbo, e aí ele vai, enfia o rabinho no meio das pernas e volta. Aí depois você tem o pai, que naquela época ainda, né? Hoje não tanto, mas naquela época era muito humilhante, né? Um filho querer herança, é como se ele quisesse a morte do pai, né? Então é como se ele não estivesse honrando o pai. E aí esse pai vai e perdoa a limitação desse filho, ele dá tudo que o filho quer e depois ele vai e perdoa, porque ele sabe da limitação desse filho. Aí eu penso muito assim, Deus com a gente, né? Quando a gente volta para essa vida, ele dá tudo que a gente pede, né? Para a gente seguir a nossa prova. E a maioria das vezes a gente falha, né? Por isso que a gente fica voltando e voltando e voltando. Então, assim, esse pai, ele para mim... Esse pai, para mim, ele é muito assim, o que Deus faz com a gente, né? Fica lá pacienciosamente esperando a gente aprender, mesmo ele tendo dado todas as ferramentas. E aí, o outro filho, ele não analisa a bondade do pai e a dificuldade que o outro irmão teve em voltar, porque quando o primeiro irmão volta, ele volta falando que ele pode vir na condição de escravo, né? Que ele poderia ir para prestar serviços para aquela família que ele pertencia. Só que o segundo irmão ele só vê aquele momento, tipo, meu irmão voltou, meu irmão ingrato voltou, e meu pai está vendendo um bezerro, está matando um bezerro para ele, o bezerro mais gordo. Mas ele não vê toda a trajetória que esse irmão, todas as renúncias de ego que esse irmão teve que fazer e que o pai também teve que fazer. Porque o pai ele já tinha pensado que ele tinha perdido aquele filho, que ele já era um pai sem filho, com filho a menos. De repente, esse filho volta e volta melhor do que ele foi. Mesmo que sem nada material, mas ele volta mais humilde. Então, ele volta com grandes conquistas. E eu acho, assim, que eu estou passando por um momento muito disso agora, sabe? De rolos lá com a família do Marcelo. Só que eu acho que se eu fosse esse pai, se eu estivesse no lugar desse pai, eu não ia perdoar, não. Mas chegou a hora de você refletir, né? Se você está encaixando aí os fundamentos, eu acho que você tem que levar a sério. Né? Então, não, eu levo super a sério, mas o racional e o emocional são duas coisas totalmente distintas. Mas eu acho essa parábola muito... Ela é muito um resumo da vida, né? Ela é muitos resumos das nossas visões imediatistas. Porque os dois filhos têm uma visão muito imediatista. O primeiro, eu só vou ser feliz se eu tiver o dinheiro e puder viver a vida do jeito que eu quiser. E o outro, depois de tudo que meu irmão fez, meu pai ainda perdoa. Nenhum dos dois analisa o maior, né? Eles só analisam a figura ali que eles estão vendo. Porque a do filho que ficou é a personificação do egoísmo, né? É como se fosse o egoísmo reativando-se.
né? Sim. Ou seja, não, aí tem que ser só para mim. Eu que fiquei, né? Eu que aguentei o rojão. Eu que fiquei aqui, ué, não é possível. E a gente está sempre fazendo isso, até com Deus, né? Sim. A gente está sempre pedindo para Deus, Pai, você não está me vendo. Sempre é do outro que sofre, né? Sempre é o outro lado. O outro, sofre, não, sempre é o outro que tem que acontecer as coisas ruins. Para nós, não. É o egoísmo, é a Por personificação que do aconteceu egoísmo. comigo e não com o outro, né? Então, por que que... Porque eu tenho que ser o outro, eu tenho que aprender a ser o outro. O outro lá está me olhando como o outro. Eu sou o outro, chegou minha vez, né? De sofrer, de passar. Não é só o lado de lá que sofre, o seu lado também sofre. É que nem quando o Marcelo morreu, né? Eu falei, nossa, por que que aconteceu isso com a Valentina? Aí um amigo meu falou assim, e por que não poderia acontecer com ela? Exatamente. É isso aí que você tem que fazer essa reflexão. O que que ela tem de tão especial que ela não pode passar por provações? Diferente dos falei, outros. Se você encarar isso, você vai entender seu sofrimento todinho. Aí você vai aceitar, você vai renunciar, você vai perdoar. Por que você riu? Vamos trabalhar sobre. Fala, Amaro, aí. Você estava falando aí, Amaro? Senão termina o tempo e eu não falo. Vai lá. Daniel, porque a gente, igual por exemplo, estava comentando aí da sacolinha na porta do centro, por exemplo. Uhum. A gente tem a mania de... E a gente sempre acha que é complicado, realmente. Mas só é complicado para quem tem a consciência pesada. Porque, veja bem, se eu chego numa casa espírita, tem alguém pedindo lá com uma sacolinha do lado de fora, e aquilo não mexe comigo, ou seja, eu já sou um cara que tenho já uma convicção bem... tenho uma convicção das minhas verdades, e que se essas minhas verdades são coincidentes com as verdades do Pai, ou seja, aquela sacolinha não vai me afetar em absolutamente nada. Agora, se a minha consciência pesa, eu vejo, puxa vida, tem uma sacolinha aqui, o Daniel está chegando, o Daniel é irmão do presidente do centro. Se eu não der alguma coisa a pescar, o Daniel, o que ele vai pensar de mim? Ou seja, a gente, quando está inseguro, quando realmente não faz aquilo que a gente tem que fazer e que sabe que tem que fazer, a consciência cobra. Então, eu acho que essas oportunidades que nos apresentam, é o cara da Drogazil, é o cara com a sacolinha na porta do centro. Se a minha consciência me acusa, é porque eu estou devendo. Ou seja, porque eu não estou fazendo aquilo que eu já consigo realizar. A partir do momento, o que eu dou conta de fazer é isso, o que eu posso fazer é isso, e eu faço, legal, a minha consciência não vai me cobrar. Mas o problema é que a gente está sempre achando que é os outros que têm que fazer. Se tem alguém na porta do centro, fala, é o André, que é o presidente do centro, que tem que cuidar desse cara, não sou eu. O cara está na Drogazil, a prefeitura que tem que ter um ambiente para acolher esse pessoal, não eu. Mas se eu faço a minha parte, ou dando ou não dando, faço de forma consciente, realmente, não, eu acho que eu devo fazer isso. Se eu faço, a minha consciência vai ficar tranquila. O problema é que a gente dá conta de fazer muita coisa e não faz por quê? Por preguiça, por comodismo, por achar que a responsabilidade é do outro. Ou seja, a gente está sempre transferindo as nossas responsabilidades para os outros. Amaro, é interessante. Nós temos um termômetrozinho dentro de nós. Termômetrozinho? Termômetrozão. Tá doido. Não, se ele for pequeno e medir, tá bom. Esse termômetrozinho, porque eu estou falando termômetrozinho diminutivo, porque cada um tem um, né? Então, vamos dizer que cada um tem um pequenininho aí. Esse termômetro, ele mensura a nossa reação. Então, por exemplo, quando você vamos dizer, está de encontro a um caso desse citado aí da Drogazil, qual foi a sua reação naquela hora? Foi de ficar chateado,
foi de ficar revoltado, foi de fazer uma prece, foi de orar por aquele indivíduo, desejar-lhe o bem, mesmo que não tenha dado nada, não julgar ou julgar a atitude dele. O que eu fiz naquela hora? É isso que nós temos que policiar. O que eu normalmente faço? Torço que o sinal está aberto quando eu vou passar ali. Tá vendo? Aí eu não preciso de me cobrar. Eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Então, esse é um problema sério nosso, né? A gente torce, e às vezes a gente quer passar, Amaro, lá do outro lado da via, porque o cara está de um lado. Eu não vou passar de lá para não encontrar com ele. Então, você falou isso da oração, né? Um dia eu estava com um amigo meu e ele deu uma moedinha lá para o rapaz, aqui perto da minha casa. Aí ele falou assim, olhou bem dentro dos olhos dele e falou assim para ele: ore por mim, irmão. Aquilo foi tão tocante, nós ficamos tão assim, sabe? Você via que o cara estava assim na lama, né? Usuário de droga, tudo. Ele olhou, pedindo ajuda, falou: ore por mim. Fundo do poço. Nossa, o homem do poço. É verdade. Realmente, essas histórias que nós estamos comentando aqui são oportunidades de crescimento para nós, porque a desgraça, o indivíduo está lá daquela forma porque ele é um desgraçado, realmente. Ele não tem formação, ele não está tendo consciência do que está, às vezes, fazendo, né? Então a gente tem que estar realmente pensando diferente como nós estamos fazendo. Temos que corrigir. Eu não posso julgar o colega, se eu não posso dar, pelo menos eu posso falar algo que possa fazê-lo crescer, ou então chame-o e fale alguma coisa, né, se você tem a oportunidade. Mas nós fazemos assim mesmo, igual a Amaro falou. A gente passa pelo semáforo, né, torce para estar aberto, para não ter que parar e enfrentar o cara. Às vezes você muda a farmácia, você não vai na Drogazil, aí você vai na outra, será que lá tem? Aí, gente, o Drogazil que ele está falando é aqui das Lonatos, perto da casa dele, viu? Senão todo mundo vai correr para o Drogazil. Está todo mundo está tudo perto das casas aqui, que moram no Santa Mônica. Você vai ficando velho, você vai várias vezes na farmácia e você já vê a situação, né? Então, você vai comprar remédio toda hora. Aí você troca de farmácia, você paga mais caro na farmácia, às vezes, né? Sei lá. Que horror. Porque você não quer encontrar o cara. Deixa eu só falar 2 minutos. Rapidinho, eu lembrei da história do Chico, quando você falou da Drogazil aí, dos exemplos, lembrei do Chico distribuindo roupa para enxovalzinho ainda em Pedro Leopoldo. Não sei se vocês sabem, você conhece essa história, que tinha uma pessoa que entrou na fila várias vezes. Aí quem estava com ele lá falou assim: Chico, aquela pessoa não precisa dar mais, não. Ela pega o enxovalzinho para vender, para distribuir. O Chico falou: estou fazendo a minha parte, né? Aí eu pensei o seguinte, eu sempre fiquei muito incomodada com essa história. Falei: meu Deus, ele sabendo realmente que a pessoa estava desviando. Aí eu pensando o seguinte, já que entrou na fila, né? Então, já que está na Drogazil, já que está na fila... Lá na fila do Chico, se você entrasse na fila do Chico, ele te dava. Dava. E ele fala, ele via, sabia que era. O cara falou assim: mas ela está tirando, né, a oportunidade de outra que está precisando. Aí o Chico, ela entrou na fila. Gente, eu faço a minha parte. Olha, essas 2 parábolas aqui, então, vêm elucidar e valorizar essa da tentação. Que a mensagem dessa da tentação do Cristo não é um fato do Cristo ter ido para uma determinada região e ter montado uma história
para falar determinada verdade. Pode ter sido verdade que ele tenha ido, pode ter sido que ele não tenha ido. Então, isso poderia ter sido usado como uma parábola mesmo, ou uma alegoria, mas como está descrevendo regiões na parábola e tal, e fala realmente isso, pode ter sido um caso acontecido em que tenha que tirar o espírito da letra e não ficar na letra. Então, o que a gente tem que fazer com a parábola do semeador, a parábola dos talentos, né? Do bom samaritano, citado aqui, do filho pródigo, todas essas parábolas, elas têm ensino profundo da vida. É para isso que Jesus veio. Então, não vamos ficar aí preocupados. Jesus foi tentado lá no deserto, um espírito mau, o diabo. Não existe nem Satanás, gente, nem diabo não existe. E se tivesse que ter alguém para afrontar o Cristo, né, deveria ter sido uma criação divina. Isso, Deus não cria nada que fosse adversário do bem, nada disso. Então, vamos tirar essas histórias, que é a história da carochinha, muitas vezes, né, que coloca na nossa mente por má interpretação. Tá? Daniel. Opa, oi. Sei que o tempo já estourou, mas deixa eu fazer uma observaçãozinha que eu não concordo com você. Veja bem. Então tá bom. Vamos lá. Esse comentário, quem teceu esse comentário foi o João Evangelista. Sim. Ou seja, o João Evangelista conviveu com Jesus, então ele está dizendo que não é verdade. Então, acho que aqui a gente não tem como ter dúvida se aconteceu ou não. Acho que não aconteceu. Por quê? O João Evangelista esteve com ele e sabe que não aconteceu, ou seja, a certeza absoluta de que é uma parábola. O João Evangelista deixa isso bem claro. Mas eu não falei nem que aconteceu, nem que não aconteceu. Porque vai que amanhã você descobre que aconteceu. Mas o João vai estar mentindo? Não, eu sei lá, o João falou uma história também, que foi contado, sei lá se você prova o contrário do João. Não, mas eu prefiro acreditar. O João quis dizer isso, diferente. Então, eu tenho que estar deixando a abertura. Eu não tô aqui para fechar o evangelho de forma alguma, né? Então, eu acho que o que importa é a mensagem, né, amado? O que importa aqui é a nossa transformação, que a gente tem que entrar para o quarto íntimo mesmo, refletir, porque nós ainda estamos no racional, então você pode ainda fazer sua conta matemática interna. Por isso que meditação, concentração, são trechos que nós temos que percorrer, trechos que nós temos que vencer. Cristo não tem nem que entrar em meditação, ele já é a própria meditação, ele já é a própria concentração, né? Então, não tem essa escravidão que nós temos, da dificuldade. Você vai fazer uma conta de matemática, você tem que pegar o papel, anotar os números, fazer aquela conta. É uma dificuldade ainda pela nossa condição espiritual, evolutiva, intelectual, né? Bom, então o nosso tempo já foi. Ficamos aí para a próxima semana para os prodígios por ocasião da morte de Jesus, né? É essa mesmo, essa parte seguinte. E eu agradeço aí. Tem uma tal de Eide aí que eu não sei quem que é. Bom dia, eu conheci a Camila por ocasião de trabalho. Bom. E nessas nossas conversas aí, eu me interessei, ela me fez o convite hoje e eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Como a aula já tinha começado, eu pedi para a Carol inseri-la no grupo. Ótimo. Mostra sua carinha para nós. Mostra você, para nós te conhecer. Ô, gente, domingo de manhã, eu acho que não está muito bom para eu mostrar a carinha hoje, não, porque eu fui pega tá despreparada. Então, na próxima semana... Olha as caras amassadas aqui. Olha na próxima eu já vou estar preparada. Ela foi pega de surpresa, irmã. Daniel. Eu estava conversando com ela, eu falei, começou a estudar agora e entrei. Seja bem-vinda, Eide, viu? Muito obrigada. Marion, muito obrigado, Marion.
Obrigado, Renata. Boa semana, gente. Ana, Eu que agradeço. Inês, Patrícia, Guilherme. Tchau, Renata. Daniel.